Então, hoje eu fiquei encucado fiquei com uma coisa assim, uma pulga atrás da orelha. O Renato Paiva, ele falou que... Eu entendi um lado dele, mas eu fiquei com uma pulguinha. Ele falou que o Arthur não vem pra substituir o Igor, né? Ele faz Será aquela defesa de que não é o mesmo jogador. Isso, ele até complementou que é a mesma coisa que o Arthur, fez né? com O o Arthur, Luiz Henrique. aquela defesa. Mas né? Ele veio pra substituir o Igor Ah, o Jesus, Igor né? vai embora, né, não é. cara? O estilo de jogo do Arthur e do Igor são totalmente diferentes. Embora seja a mesma posição, o Igor ele tem mais aquele do pivôzão. O Arthur ele é mais centroavante. Só que talvez, taticamente, o Paiva, caso queira jogar com o Arthur de titular, vai ter que fazer um outro esquema. Porque a gente viu o Igor buscando o jogo o tempo inteiro no meio de campo, construindo um monte de jogada. Contra a Laú, principalmente. A partida que ele fez ali toda hora. Buscava a partida e ia pra dentro. Ia pra Sim, dentro. sim. O Arthur, até onde eu sei, ele não tem essa característica. É muito bom jogador, é muito bom centroavante, tem a finalização, eu arrisco a dizer até que é até melhor que a do Igor, mas eles não possuem as mesmas características. O Joaquim talvez seja um pouco mais similar. Talvez. Mas é aquilo, cara. Hoje o Botafogo é uma empresa. A gente não pode ficar esperando que os jogadores fiquem aqui do resto da vida. Me impressiona Não. o Marlon ficar esses 3 anos, me impressiona o Savarino ainda estar aqui. Mas a realidade nossa é essa, cara. Vem jogador aqui, vai valorizar, vai vender. Porque jogador- essa é a ideia da SAF. João Viana tá falando aqui, ó. Saíram fotos do Tuco Correia com o seu Joel Carli. Quem é Tuco Correia? Ajuda aí, não sei É quem o... É o Joaquim. não. É o Joaquim, né? Ele tem o apelido de Tuco. Tuco Correia? É, Então ele já tá isso. no Rio, então. Já tá tá no no Rio. Rio. Então. Já tá no Rio. Certeza que veio pra questões questão burocráticas, burocrática, já, se entendeu? encontrou com o Carli. Ele precisa entrar no bid aqui na FERJ. Coisa né? que a gente pedia muito no Botafogo tá acontecendo, né? Parece que desviaram o Carli pra essa função agora. O Carli é que tá fazendo esse meio de campo. Com os atletas, né? Antes O não cara que tinha isso, recebe. era um abismo. O cara tinha que esperar John Texto aparecer. Não. Alguns problemas. Sim. Tem uns probleminhas, sempre tem uns probleminhas de. É um grupo de pessoas, né, cara? Você tem que administrar Eu pessoas. acho que ele faz o né? papel muito bem, né? Dizem É. que o Carlos é uma pessoa assim, Porque nota antes mil, a né? gente não via tanto o Carli agora como a gente tá vendo agora. É, e além do mais, o Carly fazendo alguma coisa importante do Botafogo é ótimo, porque ele não deixa de ser um capitão ali dentro. Sim, sim. Não deixa de ser a presença forte no Conhece elenco do muito o Botafogo. clube, conhece muito o clube. Não, exatamente. Pô, o Falando- Carly pegou as piores e as melhores agora com Falando a em gente. capitão, os caras são muito inteligentes na hora de contratar, né? Lembra que eles falaram? Não, a gente vai trazer capitães. Realmente, cara, essa divisão de responsabilidade. Alex Telles, Gregory, Marlon. Você vai jogando mais pessoas para liderar o time e não ficar preso Centralizado uma pessoa, né? Uma pessoa só. Isso aí deu muito resultado. Cara, eu vejo o Alex Telles agora de frente, sempre alguma coisa. É muito importante, Muito importante. nas entrevistas, é o cara que se Entrevista, coloca, bota a defende cara o clube, mesmo. é isso. Pô, Isso é muito isso- importante. Entendeu? E tu vê que ele de fato começou a se identificar. Ó. Ele saindo chorando lá naquele gol que ele fez na final da Libertadores, foi cara, tô vivendo o clube mesmo. É. E ele continua fazendo isso o tempo inteiro. Recentemente, quando ele tava passando até por uma má fase, a galera tá falando, jogador midiático, só que é mídia, não sei o quê. Porra, cara. Abraçou Quanto mesmo. tempo que a gente ficou querendo jogadores que abraçassem o Botafogo, que vestissem a mesma camisa. Aí quando o cara faz isso, passa por 3, 4 jogos que foram ruins, de fato foram muito ruins, e a galera já critica, fala que ele é midiático. Pô, o que vocês querem? O Botafogo, a gente sempre pediu jogadores que vestem a camisa, que tenham honra de vestir a camisa do Botafogo. Quando a gente conta quer criticar o cara. Faz sentido isso. E é normal você também ter essas saídas, cara. Eu sempre uso como referência. O pessoal, mas o Igor saiu e tal, não sei o que. Tem gente que vai ficando aborrecido, né? Vamos dizer assim, com as saídas. Mas eu sempre uso como referência o Flamengo antes do Mundial vendeu o João Gomes, cara. E não tinha outro para repor, porque o João Gomes já estava repondo. O João Gomes não era titular, ele entrou no time porque teve a vaga por causa de excesso de contusão de outros atletas, abraçou, corrigiu a volância ali do meio-campo do Flamengo. O Flamengo, às vésperas do Mundial, vendeu o cara e foi pro Mundial sem o João Gomes. Então, assim, não é questão de que a SAF vende. Qualquer clube vende. Chegou o dinheiro, amigo. Vai vender. Se não fosse assim, o Soteldo não estava chegando agora pro Fluminense. O Arthur Cabral não ia chegar pro Botafogo e sair lá do Benfica. O Benfica vai ter que correr atrás do mercado agora uma reposição. Quer dizer, não esperava essa proposta, talvez, no Arthur Cabral. E assim vai acontecendo. E é o dinheiro que manda, cara. Por exemplo, se o Soteldo começar a jogar bola no Fluminense e vir uma mala de dinheiro no Ares, eles vão vender, pô. Vão vender, Com pô. certeza. Não tem o que fazer, porque a janela vai vir a janela aí de novo. E eles o europeu vem lá e quero. Ou então até um time americano, um time desse lá do Catar lá, vem com o dinheiro e aí o cara não vai fazer o pé de meia dele? Será que o... Vai ficar no Fluminense? Porra, entendeu? É complicado, cara. Quando o dinheiro vem, filho. Esquece, Tem jeito. é negócio. Meu medo. E o Gregory? Fica ou sai? Pô, de novo ver esse fantasma, né? De novo. Pensei que a gente tava tranquilo. Pô, eu li hoje isso, falei, pô,
porra. Cara, o Gregory é muito importante nesse grupo Botafogo. Substituir o Gregory vai ser muito difícil, cara. É um pilar ali que... acho que assim, é igual o Hugo Jesus, cara. É um cara que vem muito bem. Já é casado ali, ele e o Marlon Fade ali, eles, pô, nem precisa, ninguém fala, nem conversa em campo, é no olhar. Cada um sabe onde é que tá. E você, pô, achar um substituto ali pra aquela posição ali, aquele pitbull, é muito difícil. Eu espero que ele consiga segurar pelo menos até o final do ano. Eu falava isso do Acho Luiz difícil que Henrique. segure. Eu Acho falava muito isso do difícil. Luiz Henrique, eu tinha muito colega que não concordava comigo. Eu falava, cara, olha só. A questão não é o Luiz Henrique, é o treinador que vai vir. Porque se o treinador ele for inteligente, você pega um jogador e você faz um jeito de você tirar o melhor dele. Ele não vai ser o Luiz Henrique, mas você consegue tirar o melhor dele e o Paiva está conseguindo fazer isso. E uma das declarações do Paiva, que não foi nem em relação ao Arthur, foi em relação ao elenco do Botafogo, ele falou isso, que o importante é você ter um jeito de jogar que você encontre o melhor daquele jogador. Aí depois, mais pra frente, que ele fala do Arthur, aí ele associa essa mesma fala dele em relação ao Arthur, quando o Arthur começa a desempenhar o melhor futebol. E hoje, cara, se você pegar os últimos jogos do Arthur, cara, tá voando, cara. Tá voando, entendeu? Daqui a pouco o Savarino começa a voar também, filho. O negócio vai ficar bom, cara. Porque o Savarino já tá jogando bem já de novo. O Botafogo tá montando um bom time. Eu acredito ainda que vem algum... Vão esperar abrir a janela aí do brasileiro mesmo, né? Sim. Nacional, digamos assim. Acho que vão trazer mais jogadores aí pra complementar. Estão querendo ponta, que não conseguiram. Tentaram o Júnior Santos de novo. O Júnior Santos. É porque o Atlético não tá pagando. Né? Não pagou nenhuma parcela. Que doideira isso. Eu vi o... E parece que salário também só paga só o salário. As outras coisas parecem... Será que ele tá arrependido de ter ido? Pô, cara. Eu vi isso, tipo... Mas vocês são a favor da volta do Júnior Santos? Eu, sinceramente, eu fico um pouco dividido. Eu acho que ele poderia ajudar sim, só que ele tem se machucado muito, né? E já com a gente ele já tava se machucando. Eu acho que é questão Ele saiu daqui machucado, né? eu acho que é questão de salário. Se ele quisesse voltar pra ganhar o que ele tá ganhando no Galo, que ele saiu por isso, né? Dinheiro. O salário o Botafogo até empatou na época, mas não deu luva. Não chegou a empatar, não. Não, acho que ele tá ganhando mais de 1 milhão de reais. O Botafogo tinha dado um salário pra ele um pouco menos do que o Tiquinho recebia. Eu acho que era Acho que alguma por aí. coisa. Algo entre 1 e 200. Só que o Galo deu mais que isso. E, cara, eu vou ser muito sincero, dá pra entender, pensando no lado profissional do cara, pô, ele vai sair pra um lugar e vai ganhar mais. Ele vai ganhar mais. Mas a negativa é porque o Cuca não quer que ele saia. Porque tá usando muito ele nos jogos. Tem entrado no jogo. Daqui a pouco ele consegue também o espaço dele lá. E aí o treinador não quer dispensar, né, cara? Porque também o treinador pensa o quê? Pô, o Campeonato Brasileiro é grandão. Aí eu deixo sair o Júnior Santos e eles vão me trazer quem? Entendeu? Não, então, o único problema é que eu acho que o Botafogo, se ele quisesse, ele podia ir na justiça, né? Porque o Atlético de Madrid, ele pode acionar primeiramente a CBF antes de fazer a justiça. Eu não sei questão de prazo, né, de pagamento. Então, porque o Atlético até agora não pagou, então aparentemente o salário do Júnior Santos também tá atrasado, então tipo... Pô, se a gente não recebeu nada, o próprio jogador não tá recebendo nada, o que impede da gente entrar no Botafogo foi notificado agora por causa do dinheiro do Vitinho, né? O Botafogo não pagou. Mas eu não sei até quando essas notícias são verdade também, né? Toda hora rola isso, eu não sei. Que toda empresa que movimenta muito dinheiro, ela atrasa uma coisa aqui, atrasa ali, porque o dinheiro tá aplicado e tá rendendo mais do que pagar aquela dívida. Concordo aí depois com você. ela negocia e paga aquela dívida. É praxe de toda grande empresa. E a Hold é isso, né, cara? É muito negócio, né, cara? Os caras têm a Crystal Palace lá em Botafogo. É muito grande a E tem empresa. ainda o time lá da Flórida também, acho que é FC Flórida, sei lá. Tem um time pequeno, é um time de base, de garoto. Aproveitando e falar em ponta, Vitor Sá. Eu queria muito jogador de volta. Então, Eu foi particularmente. campeão em cima do Luiz Henrique. Eu gosto muito dele. Acho boa peça. Mas ele, Acho quando muito boa peça, ele teve muita contusão, aí depois só no final mesmo daquele campeonato de 2023 que ele começou a jogar mais vezes, eu não sei. Eu não queria ver ele em outro clube do Brasil que jogando contra o Botafogo. Mas ele deu Ele sangue. é Os jogos que ele jogou. É um jogador que recompõe bem. E quando o Thiago Nunes botou ele de lateral esquerdo? Falando nisso, falar esse cara não, gente. não, mas agora vamos falar. Não, Thiago é Nunes. bom porque ele tá na LDU, pô. Achei excelente. Assim, pensando por esse lado. ele é muito ruim, gente. Desculpa, não dá. Ele acabou. Se ele tivesse teve continuado no Botafogo, o Botafogo não tava no Foi no Libertadores. Atlético Paranaense que ele teve até um trabalho ok? Foi o melhorzinho. Foi, né? Foi o melhorzinho dele. Foi o Atlético Paranaense. Não, mas Foi o Atlético Paranaense. mas Foi. também o Atlético Paranaense não deve ter pressão nenhuma, né? Time pequeno. Se ele tivesse continuado no Botafogo naquela pré-Libertadores, a gente não tivesse sido campeão brasileiro de nada, Libertadores, aquele ano nada. ali deram mole. Entendeu? Aquele ano era pegar o Luxemburgo, botava lá, o Luxemburgo ia ser campeão. Deram molinho ali. Mas todo mundo fala isso, cara. O
Os próprios jogadores eu tive com alguns. Só pegar um teco durante o cascudo, tempo, qualquer falar, teco se fosse o cascudo. Luxemburgo, a gente ganhava. Leva, pô. E o mundo dá volta, né? Como é que pode? O cara vai A pegar a galera gente tá agora? falando aí que é a favor da volta do Júnior Santos mesmo. Falou aqui o Leandro Azevedo. Tá participando bastante aqui. Não, cara, o Júnior, taticamente, ele pode ajudar bastante. Porque é um jogador forte, tem um bom físico, corre muito e tem um bom drible. Só que, é o que eu falei, fisicamente ele pode ajudar, mas ele também pode fisicamente atrapalhar, porque a gente não sabe como é que ele vai voltar. Se ele vai voltar o Júnior Santos, com a explosão enorme, se ele vai voltar o Júnior Santos bichado. Então, se for pra voltar um jogador bichado que tem um salário alto, vai ficar toda hora comendo banco, ou vai ficar comendo lá na DM, vai valer a pena? Não vai. Então, eu gosto muito do Júnior, tenho a camisa dele de 2023, se eu não me engano. Gosto muito do jogador, cara, de verdade. Mas pensando como na cabeça do clube, cara, talvez não valha a pena. A não ser que ele aceite reduzir brutalmente o salário dele. Porque ele também não tá jogando futebol pra isso.